estar aqui, primeira vez nessa casa, não conhecia ainda. Tanto tempo já o convite para conhecer e hoje, infelizmente, deu certo. Peço desculpas já antecipadamente se eu me emocionar durante a fala, porque eu sou bastante chorão, eu dei isso da minha mãe. E eu venho aqui hoje realmente me sentindo muito triste. E eu sentado ali, fiz o que eu faço sempre, pedindo apoio ao mundo espiritual, direção, como disse Nelson, coragem e força. E eu sempre peço, quando eu vou numa casa espírita, que essa leitura feita ao esmo me guie para saber se o que eu preparei para trazer deve ser lido ou não. E com essas poucas palavras que vierem aí, eu tenho certeza que eu devo falar o que eu trouxe aqui hoje. Quero dizer que eu sou professor e, como professor, às vezes a gente é bastante chato. Então, eu vim para mexer um pouco com algumas bases de vocês. E eu não vou sair aqui feliz hoje se eu não conseguir. Se eu não conseguir mexer em nada em vocês, eu vou achar que foi totalmente inútil vir aqui. Em primeiro lugar, estou muito emocionado porque passei o dia inteiro pensando muito em minha mãe, que me ajudava muito nessas horas, que foi quem me encaminhou no Espiritismo e a quem eu devo tudo que eu sei da doutrina, minha mãe e meu pai, eu ter nascido dentro de uma casa espírita. E como eu estava falando do seu Nelson antes do trabalho, me deixa às vezes muito triste em ver, às vezes, o caminho que o Espiritismo vai tomando. Não o Espiritismo, mas os Espíritas. Porque o Espiritismo não vai se perder, assim como a palavra de Cristo não se perdeu. Mas seria muito bom que os Espíritas começassem a olhar para o longo da história, que foi um pedido que Kardec nos fez. Allan Kardec nos deixou dois pedidos. Um ele falou, Espírita, amai-vos. E o outro ele falou, instruí-vos. Nós temos o dever como Espírita de estudar. Então não nos cabe apenas ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos e ficar por isso. Minha mãe dizia que a gente tinha que pensar se entrar no centro, para que a gente entrava no centro? O que a gente ia fazer lá? E que se a gente não soubesse a resposta, nós vamos nem ir. E eu aprendi muito cedo com ela que a gente só entrava numa casa espírita e também numa igreja, porque ela, sendo espírita, me fez aprender a respeitar todas as igrejas, levava a gente na matriz para assistir missa e dizia que em qualquer local onde tinha alguém reunido o nome de Deus, lá Deus estava, não interessava o nome. E ela me fez compreender muito bem que a gente tinha que entrar numa igreja de qualquer tipo que se dissesse cristã para a gente se modificar. Ou a gente busca modificação, ou estamos perdendo tempo. E nós, como espírita, isso tem que ser mais sério ainda, pelo simples fato que nós acreditamos em reencarnação. E a gente fala o tempo todo que a função da reencarnação é a gente evoluir. Então, só pode evoluir quem não é perfeito. Se fosse perfeito, não teríamos que evoluir. E todos nós dissemos de boca cheia que a gente é cristão. E eu perguntaria, o que é ser cristão? É no centro? É na igreja? Se a gente for ler a Bíblia, vamos saber que não, porque Jesus dizia que não eram os que diziam Senhor, Senhor, que entrariam no reino dos céus. Então, só ir no centro me transforma num espírita. Só ir numa igreja me transforma num católico, num luterano, num evangélico. Agora, para ser cristão, o buraco é mais embaixo. Temos que aceitar as coisas que Cristo dizia e tentar colocar no nosso dia. E eu ando muito chateado com o momento que a gente vive no Brasil, de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta besteira sendo falada. E como eu dizia para o Sr. Nelson, o que mais me incomoda é as pessoas falarem coisas de ódio, de raiva, de preconceito e botar Deus no meio. Qualquer um é livre para falar o que quiser. Qualquer um é livre para ter o ódio que quiser. Mas quando eu tento justificar o meu ódio com Deus, o negócio fica feio. E a gente tem visto isso. E eu comecei de uns tempos para cá, eliminar do meu Facebook as pessoas que eram mais odiosas. Eu tenho ficado triste. Porque de parente não sobrou mais quase ninguém. E de espírito então está raro.
Eu não esperava, quando eu tomei a decisão de começar a eliminar da minha rede social as pessoas que disseminavam ódio, que eu fosse eliminar tantos espíritas. E eu tive que fazer. Eu tive que fazer para não ficar batendo boca, para não perder a minha paz. Mas me entristece isso. Porque quando eu lembro da minha mãezinha, não foi o evangelho que eu aprendi. Nunca. Falei num curso que eu dei esses dias dos alunos, que todo o curso meu pinta Deus no curso, do aula de educação física, mas Deus está sempre junto. E falaram uma coisa tão absurda que eu parei e perguntei se eles realmente eram educadores. Porque eu falei que eu preferia livro do que arma. E eu fui xingado por professores. Aí eu sei que o mundo está perdido. Quando um livro vale menos que uma arma, nós não estamos caminhando para Deus. Eu duvido, até quase tive que deixar a imagem de Jesus aqui, porque eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu duvido que aquele homem que estava ali, se puder botar a imagem só a imagem de Jesus ali ia me ajudar bastante. E enquanto ele bota essa imagem, eu vou começar lendo uma parte que eu acho que se a gente fosse ler só essa parte da Bíblia, chegava a gente aprender tudo. O Sermão da Montanha, não vou ler inteiro porque é muito longo, mas eu sempre digo que o Sermão da Montanha foi o dia que Jesus resumiu toda a doutrina dele numa fala só. Eu vou trazer só uma parte aqui e diz o seguinte: e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E eu perguntaria: que sal nós estamos sendo? Um sal que serve para alguma coisa ou um sal sem gosto? O que estamos fazendo da nossa vida, da nossa consciência, dos nossos filhos? Eu tenho 3 filhos. Muitos aqui têm. Que mundo vocês querem deixar para os seus filhos? Vamos pensar um pouquinho nisso. E o que eu trouxe hoje aqui nasceu de um filme que eu vi há poucos dias atrás. Aliás, há 2 domingos atrás. Eu comecei a assistir um filme que se chama Deus Não Está Morto, talvez muitos já viram. E eu comecei a assistir achando que ia ser o filme mais chato da minha vida, que parecia aquele trocinho água com açúcar. Mas eu deitei no sofá com minha esposa e fui assistir. Bastou 10 minutinhos de filme para me estar vidrado no filme. E foi justamente um dia que eu estava muito triste por todas essas encrencas. E eu escrevi o seguinte: depois do filme me deu uma vontade muito grande de escrever, e eu senti que eu não estava escrevendo sozinho. A gente, quando é médio, entende essas coisas. Às vezes toma a mão da gente e as coisas saem. E eu escrevi isso aqui em questão de 2 minutos. Domingo eu assisti a um filme que me fez refletir muito. Talvez vocês já ouviram, Deus Não Está Morto. Parecia mais daqueles filmes água com açúcar, mas no meu coração foi bem mais que isso. Foi como o sal da terra. Lembrei-me de Paulo, o apóstolo, perguntando: Senhor, que queres tu que eu faça? É preciso ter coragem para fazer essa pergunta. Não é fácil. No filme, um padre lembra da declaração de Jesus, quando ele fala: aquele que me negar perante os homens, também eu negarei perante Deus.
Lembrei-me também de Jesus dizendo: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E fiquei pensando o quanto a humanidade tem tentado matar Deus todos os dias. Matamos Deus dentro de nós quando deixamos sentimentos ruins tomarem conta de nós. Jesus falou: estive preso e doente e fosse me visitar. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me agasalhaste. Tive sede e me deste de beber. E deixou bem claro que cada vez que fizemos isso a um desses mais humildes, foi a ele que fizemos. Nesse momento de tanta insanidade, não batemos Deus de novo como já fizemos outrora. Porque se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, vamos parar de botar a culpa na humanidade e vamos entender que a humanidade somos nós. Tudo que já teve de errado na vida, tudo que a gente já viu de absurdo na história, tudo que foi feito com esse homem, nós estávamos lá. E naquele tempo que esse homem passou pela terra, nós não fomos de certeza os cristãos do lado dele. A gente estava muito mais para Pilatos. Senão a gente não estava aqui ainda se arrastando como a gente se arrasta. É muita prepotência nossa achar que nesse tempo a gente já era um dos apóstolos. Tipo, ninguém aqui é insano para pensar assim. Não nos deixemos levar pelo ódio. Não deixemos que o preconceito, o racismo e a intolerância cresçam. Não olhemos nossos irmãos menos favorecidos como pessoas que nada merecem. Não busquemos defender nosso tesouro na terra à custa do sacrifício de tantos humildes. Busquemos antes acumular tesouros no céu. Busquemos antes auxiliar, perdoar, amar o próximo como nós mesmos. Não matemos Deus no nosso coração. Não tenhamos vergonha de continuarmos pregando paz, amor, tolerância, perdão, porque parece que está difícil alguém ter coragem de pregar isso hoje. Tu é um fraco, tu é um covarde quando tu fala isso. Será? O covarde é quem se junta no ódio. Covarde é intolerante, não é quem perdoa. Não matemos Deus no nosso coração. Não nos vergonhemos dos ideais do Cristo, em defesa de coisas como nossos bens, nossas propriedades, nossas posses, que só nos prende ainda mais ao nosso orgulho e nosso egoísmo. Não nos liberta de nada. Lembrando sempre da oração de São Francisco de Assis, quando ele dizia: Senhor, que eu aprenda a perdoar mais do que ser perdoado. Ou do Sermão da Montanha, que encerra em si toda a mensagem do Cristo. Jesus disse que teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não deixemos que cresçam nas lindas terras desse país pensamentos de ódio e separação que no passado já fizeram a velha Europa tanto sofrer em guerras e mais guerras, e que até hoje eles têm vergonha. O Brasil pede paz. O Brasil pede amor. Jesus é amor. Que possamos olhar dentro dos nossos corações, que tentam ainda ser cristãos, e dizermos: Deus não está morto. Dentro de mim, não. E eu continuo, gente, a cada dia tentando não deixar esse Deus morrer dentro de mim. E semana passada, toda palestra minha é muito polêmica, tem gente que não gosta. E semana passada me dirigi até a mentora de uma das casas que eu participo, e eu pedi a esse Espírito que eu não precisasse mais fazer palestra. E ela riu da minha cara e perguntou por quê. E eu falei que eu não aguentava mais vir na frente de uma casa espírita falar de Jesus, falar de perdão, falar de amor, e ver que não entrava nada na cabeça das pessoas, nem no coração. E eu achei que ela ia me dar a liberdade de escolher. Ela me deu, mas ela me deu a liberdade com uma pergunta muito sacana. Ela perguntou: o teu compromisso é com Jesus ou é com o ouvido de quem escuta? E lá vinha de novo. E aqui veio de novo. E ela me fez mais uma pergunta.
Ela falou, tu já fugiste várias vezes, em várias vidas, vai fugir de novo? Eu entendi, e a minha mãe dizia, quando eu fiz o meu primeiro curso no Centro Espírita para aprender a fazer palestra, eu cheguei em casa tudo pouco, falei que ia fazer um curso palestrante, e a minha mãe dava palestras incríveis. E ela falou o seguinte, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Eu fui. Se a minha mãe dá altas palestras, eu vou aprender com ela o que fazer. Ela vou te ensinar uma coisa que nunca mais pode esquecer para dar uma palestra boa. E ela falou o seguinte, não esqueça que os ouvidos mais perto da tua boca são os teus. Vai ter conselho? Não me ensinou a dar palestra. Ela me ensinou a aprender alguma coisa. E quando essa mentora falou que eu já tinha fugido várias vezes, perguntou se eu ia fugir de novo, eu lembrei da figura desse homem e pensei, desde esse tempo eu estou fugindo. E eu me coloquei, chorei um monte, e eu tentei me colocar naquele tempo, na posição de Paulo, Pedro, desses apóstolos que tiveram que ter tanta coragem. Ninguém escutava o que eles diziam. Eles sabiam que iam morrer. Eles sabiam que não iam morrer de forma boa, não. Mas eles tinham fé. E eles continuaram. E eles não falavam para agradar os ouvidos de quem estava na plateia. Eles falavam com compromisso com esse aí. E eu vou fazer uma perguntinha. Levanta a mão quem acha que realmente Jesus é o Mestre. Ele é o Mestre? É Ele que nós devemos seguir? Então eu vou fazer uma coisa para vocês. Imagine que isso aqui é um revólver. Por favor, pegue. Bota na mão de Jesus. Por que não? Não dá? Jesus não quer? Olha lá, bota na mão de Jesus o revólver. Para facilitar, alguém aqui está a fim de pegar o revólver e colocar na mão de Jesus? Ninguém? Ninguém aqui acha que Jesus quer o revólver? Não? Estão entendendo o que eu vou chegar? Estão entendendo ou eu vou desenhar? Porque eu vou desenhar. Como é que eu me digo cristão? Eu não tenho coragem de botar uma arma na mão de Jesus, mas na minha mão eu quero ter coragem. Eu quero defender que a pessoa tenha que andar armada, mas na mão de Jesus não cabe arma. Que cristão nós somos, gente? Hipócrita. Nós estamos tentando mudar a religião. Eu falei esse dia no outro Centro Espírita que nós temos que pensar o seguinte: por que a gente vai numa igreja? Eu sempre entendi que eu vou numa igreja, ou num centro espírita, ou qualquer lugar, pode ser taoísta, budista, hinduísta, o que quiser. Qualquer ista que a gente inventou, nós inventamos um monte de divisão. Nós somos especialistas em inventar divisão. Qualquer templo que eu entre, eu tenho que entrar para mim ser modificado. Não para modificar isso aí, não tem nada de modificar nele. Não tem cabimento eu me dizer espírita. Eu encher a boca para dizer que eu sou cristão. E eu defender coisas que se eu estivesse na frente dele eu teria vergonha. A gente parece criança pequena fazendo coisas escondidas do pai e da mãe. Nós estamos há mais de 2000 anos se arrastando pela terra fazendo isso. Vamos continuar. Mesmo depois da gente ter o privilégio de conhecer uma doutrina tão maravilhosa. Porque não adiantou conhecer Jesus, não adiantou nada. Aí a gente tem o privilégio de conhecer o Espiritismo, que nos explica que a gente é um espírito reencarnado. E mesmo assim eu continuo orgulhoso, racista e nojento com os outros. Mesmo assim eu continuo acumulando tesouro aqui na terra e brigando pela minha posse. Porque eu posso ter uma arma para defender minha casa. Nem é tua casa, cara. Nada é teu, nem teu corpo. Não vai levar nada daqui. Não adianta a gente chegar aqui no centro e dizer: não, eu não vou levar nada dessa terra, se fazer de bonzinho quando sai na rua, a gente vira que a gente é de verdade. Ou esse negócio começa a entrar na minha vida o tempo todo, ou não tem mudança. E se não tem mudança, eu perdi meu tempo. E perdi minha encarnação de novo. E como falou essa mentora, fugiu, vai fugir de novo. Então não vou mais fugir.
Não vou fugir, mas eu vou continuar muito fiel ao que está no Evangelho. E não me interessa se não vai agradar o ouvido das pessoas. Me interessa que eu não tenha vergonha de sair daqui. E como eu li aqui, Jesus dizia: quem tiver vergonha do meu nome, eu também me vergonharei dele. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos tendo vergonha de defender Jesus? Porque alguém perto de mim defende a arma, alguém defende a propriedade, alguém defende não sei o quê, e eu covardemente, ou por interesse também, que não é só covardia, eu também quero a minha aposta, eu também quero meu quinhão, mas a gente covardemente joga Jesus pro lado e fala: espera um pouquinho aí, fica um pouquinho aí, cabeludinho, depois quando precisar de ti eu volto. Há quantos milênios a gente está jogando esse homem para escanteio? E enchendo a boca para dizer que é cristão? Me deixou muito triste esses dias quando o Papa Francisco, que é um homem que eu sempre digo que se eu não fosse espírita, hoje eu seria católico, com um Papa desse. Que é um cara que eu admiro demais, não sai uma besteira daquela boca. E o Papa Francisco esses dias falou, você deve ter visto isso na rede social, o Papa deu uma declaração de que ele pedia ao mundo que todo mundo se desarmasse para acabar com as guerras. O Brasil foi um dos países que ele mais apoiou na internet. Só que é engraçado, eu nasci e cresci escutando se dizer que o Brasil era o país mais cristão do mundo. Mentira! O Brasil é o país mais católico do mundo, está se tornando o país mais espírita do mundo, mais crente do mundo e mais hipócrita do mundo, não cristão. Nós temos muita gente lotando as igrejas e sendo espírita, mas não sendo cristão. Porque quando um Papa apanha em rede social por ser contra a arma, eu não tenho dúvida se eu vou estar do lado dele ou de quem bateu nele. Eu não tenho dúvida de quem Jesus sentaria do lado. Eu não consigo imaginar Jesus sentado com uma metralhadora na mão, gente, com um fuzil. Não cabe na minha cabeça um Jesus desse. Mas do lado do Papa cabe. Do lado de Chico Xavier cabe. Do lado do irmã Dulce é fácil imaginar Jesus. Madre Teresa, um grande. E o que esses que eu falei têm em comum? Ninguém pregava o ódio. Nenhum desses. E eu falei numa palestra esses dias no Hall da Cidade que nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa, que a psicologia explica bem. Quando eu passo a ter um seguidor, que eu vou seguir alguém, um ídolo, eu devia prestar atenção o que naquele meu ídolo que se identifica comigo. Porque eu só sigo pessoas que eu me vejo dentro dele. Quando eu passo a seguir, quando eu passo a ter como um guia, como um modelo, alguém que fica pregando ódio, desgraça, morte, não me preocupa aquele que tu segue, me preocupa o que está dentro de ti. Porque eu não sou capaz de seguir alguém que despeja ódio o tempo todo. Por quê? Porque dentro de mim não cabe mais esse ódio. Se eu sou capaz de admirar alguém que só bota ódio para fora, cuidado. Mas não é cuidado com esse que você segue, cuidado contigo, porque o que aquela pessoa falou está encontrando eco dentro de ti. E é por isso que está tão difícil seguir Jesus, porque o que ele prega não ecoa aqui dentro ainda. Porque quando ele fala mal nós com ativismo, a gente mas também não, né? Pensa nisso. A gente só não é cristão de verdade porque o que Jesus fala não ecoa aqui dentro. Agora a fofoquinha na esquina, a mentirinha, como ecoa. De ficar surdo de tanto eco que dá. Cuidado com quem você segue. Eu lhes digo uma coisa muito legal, dizer assim, quem você segue me diz mais sobre você do que sobre ele. E é verdade. Se tu realmente admira o Chico Xavier, me diz muito sobre ti. Agora, se tu admira o Hitler, me diz muito sobre ti também, não sobre Hitler. Não sei se você sabe, mas a polícia deve saber que apareceu uma suástica aqui em Rio do Sul, né? Em Rio do Sul, gente. Essa noite, essa semana, fiquei sabendo de uma professora que hoje veio desolada conversar comigo, uma suástica, um símbolo nazista, estampado num quadro de uma escola aqui de Rio do Sul, com umas belas frases contra um grupo político.
Se alguém, desculpa a palavra, mas se alguém é tão imbecil de achar que isso constrói alguma coisa, nazismo, por favor, gente, nós estamos voltando abaixo desse tempo aqui. Porque eu acho que nazismo e algumas coisas parecidas, até naquele tempo eles iam ter vergonha. Pergunta para o alemão da Alemanha se eles têm orgulho do nazismo. Mas pergunta para o coração de vocês. Se fosse permitido aqui em Santa Catarina ter o partido nazista, se não ia ser mais votado. Pergunta de verdade. Pensa nos nossos parentes. Se eu pensar só nos meus primos e tias, eles iam fundar o partido nazista aqui. De tão alemão orgulhoso que são. E quanto desse orgulho está dentro de nós ainda? Quanto? Quanto amor está faltando? Eu falei que estou triste, estou desolado essa semana. A minha nora, meu filho mais velho é negra. Pensa, se coloque no lugar do outro, caramba, se querem ser cristão. Que é isso que Jesus pede. Se coloque no lugar do outro. Vamos parar de hipocrisia, de falsidade. Dizer que tem igualdade, a minha nora mora em Jaraguá, está fazendo faculdade, inteligente pra caramba, não conseguiu emprego até hoje. Não tem emprego em Jaraguá por ser negra, só por isso. E a gente vive aqui falando que não tem racismo. Que mentira, que hipocrisia. Nossa amiga que é policial, armar a mulher vai adiantar para alguma coisa? Na mão de quem que as mulheres morrem? Não é de ladrão. É de ex-marido, é de ex-namorado, é de ex-noivo, que se acha dono, proprietário da mulher, que mata por ódio, que não aceita o fim de uma relação, botar uma arma em casa, está botando a arma na mão do bandido que vai te matar. Só isso. E não sou eu que estou dizendo isso, é estatística. Vamos estudar um pouco, Kardec mandou estudar. Arma não tendo a solução a não ser matar, e Jesus pede perdão. Já foi o tempo do olho por olho. Ou não foi? Então vamos rasgar o Novo Testamento, vamos voltar para o Velho Testamento, gente. Mas não vamos mais ficar botando crucifixos no peito e figurinha de Jesus em casa, evangelho embaixo do braço, para nada, para não mudar nada na gente. O Espiritismo prega que nós temos livre-arbítrio. Temos. Mas então é o seguinte, bate no teu peito e fala: eu sou racista, eu não gosto de gay, mas não bota Jesus no meio. Não fala que é em nome de Deus, que não é. É em nome do teu orgulho, da tua raiva, do teu ódio, não de Deus. É uma vergonha a gente colocar os nossos erros, a nossa vontade de barbárie, de perseguição, de revanche na boca de Deus. Não cabe. É uma vergonha e nós vamos responder por isso. E pense numa outra coisa. Eu posso pegar uma pedra na mão e me aproximar de um lago e escolher se eu vou jogar essa pedra no lago ou não. Isso é decisão minha. Mas assim que eu jogar a pedra no lago e ela bater na água, essa pedra vai formar onda, certo? Eu não tenho como impedir a onda. Agora eu podia não jogar pedra. E quando eu convenço mais um colega meu a jogar pedra junto, eu formo uma onda maior. Se eu convenço mais um a jogar, a onda é maior. Se eu convencer vocês todos a jogar uma pedra junto no meio da água, isso já dá uma onda bem grande. Então, cada vez que eu reproduzo dos outros e que eu levo mais alguém a cometer um erro, eu não sou mais culpado só pelo meu erro. Isso o Espiritismo explica bem claramente. Eu passo a ser responsável pelo erro dos outros. E por que eu falei que eu adorei a leitura que veio do Evangelho? Vocês escutaram? É lícito apontar um erro de alguém? O Evangelho fala claramente. Se aquele erro de alguém só faz mal a ele, não. Mas quando o erro coloca em risco muitas pessoas, sim. Quando o erro da sociedade passa a colocar em risco todos os gays que eu conheço, todos os negros que eu conheço, ódio nordestino. Eu tenho sobrinha que mora no Nordeste, que é professora lá na universidade. E aí, vou passar o dia a ela porque ela tem outro pensamento do que eu? É isso que o Evangelho prega?
Se é para isso que nós estamos vindo no centro, eu vou embora. Não é para isso. Então pensa nisso, vocês podem jogar pedra na água, mas essa pedra bater na água vai ter uma reação. Toda ação tem uma reação. O que eu falo, o que eu faço, o que eu prego para os outros, o que eu levo adiante. Quando eu começo a levar o ódio, eu estou matando Deus. Então cuidado com o que a gente prega. Outra coisa, eu gostava muito de ler um escritor alemão chamado Hermann Hesse. Quando eu vi de velho ler Hermann Hesse, pode deixar, já dei o que eu queria, obrigado. Hermann Hesse escreveu um livro que se chamava O Lobo da Estepe. E nesse livro ele vai contando a história, na verdade a história dele mesmo, e ele faz a gente refletir, ele falando dele, e serve para todos nós, que dentro de nós tem sempre um lobo esperando a hora de saltar. Quando a gente começa a propagar discurso de ódio, de racismo, de discriminação, nós estamos ajudando com que esse lobo que tem dentro de cada um venha para fora. E gente, quando muitos lobos vêm para fora no mesmo tempo, vocês vão se assustar com o barulho que vai fazer. O mundo inteiro está alertando o Brasil da insanidade que nós estamos vivendo, menos nós do Brasil não enxergando. Talvez seja um preço que a gente tenha que pagar, mas me assusta. A gente está vendo já pessoas sendo esfaqueadas, sendo baleadas, sendo agredidas por pensar diferente. Você acha que isso vai acabar onde? Vocês acham que esse ódio vai acabar na eleição, na urna? Não vai, gente. Não vai acabar na urna, vai além. Se a gente não acabar com esse discurso bobo, vai além. E a polícia vai ter muito trabalho para recolher cadáver. E daqui a pouco é o filho de vocês. É o pai de vocês, é o irmão de vocês. E aí vai dar arrependimento? Quem defende a arma hoje, eu vi um post muito legal na internet hoje, diz assim, ó, a arma que tu defende daqui a pouco vai estar na bolsa do amiguinho do teu filho que ele pegou do pai dele para levar para a escola. E aí? Ah, você nunca souber de casos. Talvez os Estados Unidos que adoram arma. Nunca teve caso nos Estados Unidos de uma criança levar arma para a escola e matar um monte de gente, né? Beleza, pode ser o filho de vocês, parabéns. Cuidado. Cuidado. Eu tenho 3 filhos, não quero ver nenhum morto. Por isso não defendo arma, defendo o livro. E eu fiquei muitos dias triste quando eu coloquei no Facebook, no dia do professor. Eu tenho 30 anos de profissão e adoro a minha profissão, não trocaria por nada. E eu botei no Face, dia do professor, continuo acreditando em livros, educação e cultura, não em arma. Tem algo de errado numa frase dessa aqui do professor? Pois eu tomei um maior pau do Facebook. E sabe quem mais me agrediu? Um professor da mesma área que eu, de educação física. Que vergonha eu tive da minha classe. Que vergonha eu tive de ter um companheiro de profissão que me agrediu, que me xingou, me chamou de câncer, de verme, de tudo, porque eu tive a coragem de dizer que livro é mais importante que arma. Gente, se um povo acreditando nisso não está insano, está o quê? Quem de vocês acha mais importante dar uma arma do que um livro do filho? E se eu, como professor, não posso dizer que a arma é menos importante que um livro, eu paro de dar aula. Se eu não puder numa casa espírita dizer que Deus não prega o porte de arma, eu desisto desse Deus. Se eu tiver que aceitar que Jesus prega o ódio, esse Jesus não me serve. Mas graças a Deus Jesus não é verdadeiro. Isso é uma ilusão. Isso é uma tentativa de achar desculpa para ser errado. E de botar nas costas de Deus o que não cabe nas costas dele. Então lembra disso. Nós temos a liberdade de pensar do jeito que a gente quiser. Nós temos a liberdade de jogar a pedra no lago. Mas uma vez que eu joguei a pedra, eu não vou segurar a onda. E eu sou responsável pela onda que eu causei. É assim de lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que nós, os espíritas, gostamos tanto de falar. Pena que a gente gosta muito de falar, não de colocar na nossa vida, porque colocar na vida é mais difícil.
como eu falei no começo, que bom se a gente tivesse a coragem de perguntar o que Paulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Mas o problema não foi perguntar. Porque perguntar, nós perguntamos todo dia, a gente vive perguntando a Deus todo dia o que fazer. Nós não temos coragem de escutar a resposta. E pior, quando a gente escuta a resposta, nós não temos coragem de colocar na nossa vida. E por isso as coisas não dão certo, o mundo não muda. Se a gente tivesse coragem de perguntar para Jesus o que fazer, escutar a resposta e agir, isso eu aprendi com a minha mãe quando eu tinha uns 14 anos de idade, 15 anos, que eu cheguei um dia em casa triste, preocupado com uma decisão para tomar. Eu estava bravo com um colega meu na escola, e eu tinha a opção de entregar esse cara, porque tinha me sacaneado na escola, ou de não entregar. E a minha mãe, se ele conhece, minha mãe só dava conselho ruim, mandava perdoar. E eu sentei com ela: o que deu? Eu estou numa sinuca, não sei o que fazer. Dela: é fácil decidir tudo na vida. Eu falei: como que é fácil decidir tudo na vida? E ela chegou: senta aqui. Sentei com ela: olha só, vou ensinar uma coisa para tu nunca mais esquecer. Se sempre que tu tiver uma situação para decidir na vida, pode ser algo para fazer, para falar, para agir, faz uma pergunta só. E se tu tiver coragem, tu nunca vai errar. Eu com 15 anos, minha mãe vai me dar a solução do mundo. E ela deu. Mas a porta era muito estreita. Ela falou o seguinte: pergunta sempre para Jesus o que ele faria, e tenha coragem de fazer igual, tu não vai errar nunca. Me quebrou as duas pernas e mais o braço. Eu estava louco batendo no piado, entregar ele para os padres do Dom Bosco, sacanear o cara. Ela manda perguntar o que Jesus faria. Jesus não ia nem bater no cara, nem entregar ele. Jesus ia mandar eu amar aquele cara que estava me xingando. E eu não entreguei ele. Uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida, não entregar ele. Eu aprendi muito com a minha mãe nesse campo de perdão. Eu sempre digo, eu tive a graça de ter um pai e uma mãe incrível. Meu pai me ensinou a ter fé como ninguém até hoje eu conheci. Mas a minha mãe me ensinou a colocar o Evangelho nessa fé. E com esses dois dá para fazer milagre. Com fé e com o Evangelho a gente vai longe. Os dois separados não adianta nada. Só que eles colocavam no dia a dia deles. Todo dia eles viviam o que eles falavam. No ano passado, quando a gente perdeu o Padre Freita, nosso colega de trabalho mediúnico, e eu me abracei com o pai dela lá no velório. O pai dela, com o irmão dela, que eu vi de colega de infância, meu amigo colorado, torcedor do meu time. E a gente abraçado, eu e o Bizoca, e eu falei para ele: Bizoca, qual é a diferença do teu pai que está ali para nós dois? Na pouca vez que eu vi o Bizoca sério, o Bizoca ficou quieto. Eu falei: cara, a grande diferença é que a gente fala do Evangelho, teu pai e tua mãe viveram cada dia. Eu nunca vi meu pai, minha mãe, pai dela, viveu um dia fora do Evangelho. Não foi fácil para eles. Gente, a nossa vida é mais fácil, nós temos mais coisas. E ainda assim a gente tem que ter raiva de pobre. Se diz que eu tive uma amiga minha de centro espírita que eu achei ridícula, ela descendo o sarrafo nas cotas para negro em faculdade. Eu falei: tu é louca, tu não pode dizer isso em centro espírita. Ela assim: tu lutou, tu foi pobre, tu lutou, tu fez faculdade. Eu disse: não, moço, tu está falando besteira. Meu pai tinha 10 filhos e eu só fiz faculdade porque os outros irmãos cresceram e me deram a faculdade. Não foi mérito meu. Meu pai teve que trabalhar 18 horas por dia para conseguir dar comida para a gente. Qual é a parte que a gente não entendeu de amar o próximo com a si mesmo? Gente, amar o próximo com a si mesmo não é assim: ó, eu sofri na vida, então você tem que sofrer. Se eu fui pobre, você tem que ser. Isso é revanche, gente, não é amar o próximo. Amar o próximo de verdade é pensar o seguinte: eu sofri, eu penei, não quero que ninguém passe por isso. A Bíblia pede, o Evangelho pede para a gente aliviar o sofrimento do próximo, não comentar. Eu acho engraçado que daí o espírita, o cristão, o católico fala o seguinte: nós não podemos dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. Ótimo!
Eu sou professor, eu não conheço o jeito de cuidar de pescado que botar numa faculdade. Daí quando bota, critica também. O que se quer então? Se botar na faculdade não é dar a vara para pescar, é o que então? Ah, é dar uma arma. Ah, tá, entendi mal. Eu falei para um amigo meu hoje, um rapaz que trabalha comigo, eu falei para ele, eu acho que a gente entendeu mal o Evangelho. Eu acho que na hora de traduzir, faltou uma letra. Jesus não falou amai-vos uns aos outros, eu acho que ele falou armai-vos uns aos outros. Nós erramos numa letra. E eu vou ser bem chato do que eu vou dizer agora. O seu Nelson vai me odiar. Depois a raiva dele passa. Se alguém ainda acha que dá para defender a arma, não perca mais tempo de religião nenhuma, gente. Desiste. Para. Pelo menos vou deixar de ser hipócrita, no mínimo. Se a gente não conseguir ser cristão, não vou deixar de ser mentiroso. Já é melhor. Não dá, não cabe tanta mentira no coração da gente. Jesus dizia que teu sim seja sim, que teu não seja não. E o que ele dizia com isso? Tu tem que parar de falar uma coisa e fazer outra. Minha mãe dizia que o exemplo que educa não é a palavra. E para a gente entender que não é o ódio que salva o mundo, mas é o amor, eu trouxe aqui talvez a parte mais linda do Evangelho, que todo mundo conhece, que até a música já virou, do grande apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, não aos Coríntios, e ele falava o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo a ser queimado vivo, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o amor é o maior deles. Deixa alguma dúvida para a gente uma carta dessa? Vida de um homem que teve a coragem de perguntar para Jesus o que fazer. E eu sempre digo que o Paulo foi o maior exemplo que nós temos, porque Jesus já desceu na terra perfeitíssimo e foi exemplo, mas Paulo era como nós. Paulo não acreditava. Paulo seguia os cristãos. Paulo saiu de Jerusalém para Damasco para matar os cristãos. Era que nem nós, tudo errado. Mas no meio do caminho ele teve a visão de Jesus. Só que aí é que ele fez a diferença na vida dele. Porque ele teve a coragem de sentir a força de Jesus e perguntar: Senhor, primeira coisa, ele se rendeu: Senhor, tá bom, tu é o Senhor, o que quer que eu faça? E Jesus falou, e ele não titubeou, ele foi. Nós estamos o tempo todo, eu estou 52 anos praticamente perguntando: Jesus, o que eu faço? Jesus fala e eu não faço. Mas vou lá e pergunto de novo. Eu que dou aula, eu diria que eu estou reprovando todo dia.
E a pergunta que eu deixo para vocês é: quanto tempo mais nós vamos continuar renovando nessa brincadeira? Que devia ser levado bem a sério. A vida é uma escola. O tempo é professor. Como diz uma música, onde muitos são sábios, mas até hoje ninguém se formou. Uma música do Zé Geraldo que é incrível, que diz isso: a vida é uma escola, o tempo é professor, onde muitos são sábios, porém até hoje ninguém se formou. E na mesma música ele fala: existe em cada instante um livro importante que você não quer ler. A música é O Profeta, do Zé Geraldo. Procura, escuta e vê que legal. Está lá, em cada instante de cada casa, de cada família, está lá o livro, empoeirado, amarelo, que ninguém quer ler. Todo mundo sabe qual é o livro, né? Dá ver como a gente não é burro, a gente sabe. Então, a pergunta a gente já fez para Jesus, e a resposta ele já deu. Não há outro caminho a não ser por mim. O problema é que a gente não quer a resposta. A gente está agarrado aqui na terra, nas nossas coisas ainda. E concordando com Paulo, a minha mãe dizia o seguinte: ela sempre dizia que a única coisa, que uma gota era capaz de curar tudo era o amor. E ela tinha razão. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Me desculpa se feri um pouco os conceitos de cada um. Mas como eu falei antes, eu não acredito que a gente entre num centro espírita, numa igreja católica, luterana, do que for, para mudar Jesus. Só tem um sentido da gente estar aqui. É a gente deixar aquele homem que estava ali nessa figura mudar a gente. A gente tentar achar que nós vamos mudar Jesus é insanidade mental nossa. Depois de 2.000 anos, já dava para a gente aprender. Então, nós temos decisões importantes para tomar no Brasil. Tem uma eleição chegando. Eu fiz um pedido lá em Salete esses dias. Eu vim do tempo da ditadura. Vivi e não quero mais. Adoro a democracia. E digo mais: se Kardec mandava a gente estudar, vamos estudar quem foi Kardec. Kardec foi um espírito que veio lá do tempo dos celtas, dos druidas, onde já se pregava uma alma livre, liberdade. Eles eram contra escravos. A alma dos celtas reencarnou na França com a Revolução Francesa, com um belo lema: igualdade, liberdade, fraternidade, que foi para os espíritas um lema desde o início. O espiritismo não compactua com violência. O espiritismo não compactua com tortura. Não cabe na boca do espírita esses lemas. E se a gente for ler um pouquinho sobre os grandes nomes do espiritismo, nós vamos entender isso. É Victor Hugo que escreveu um belo poema dos Miseráveis, um belo livro. Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que já era deputado na época que ele morou no Brasil. E Bezerra de Menezes foi o deputado que defendeu o fim da escravidão. E pouco espírita sabe disso. Então o espiritismo tem um compromisso com a liberdade. E me preocupa o seguinte: não é o voto que vai ser colocado na urna. É o sentimento que está sendo colocado na urna. Eu voto em quem eu quiser, porque é livre-arbítrio. Mas eu devia votar por amor a alguma coisa. O espírita, o cristão que faz um ato por ódio, está ruim. Minha mãe dizia que o ódio nunca foi um bom conselheiro. Com ódio eu só faço besteira. O que eu mais me arrependo da minha vida, de certeza, foi um dia que eu fiz com ódio. Então, que a gente possa sair desse momento mais cristão, entendendo sim que tem diferenças. Que eu penso do jeito, seu Nelson pensa do outro, mas não me faz inimigo dele. Que eu não tenho que desejar o mal, nem a morte, nem a desgraça de quem não pensa como eu. Se eu fosse assim, eu tinha matado meus alunos quase tudo na escola. Vamos entender que existem diferenças, porque existem várias pessoas aqui na Terra. Só isso. Mas que a diferença não precisa ser resolvida na ponta da bala ou da faca. Porque senão, gente, a gente vai fazer, como eu falei da água, nós vamos jogar tanta pedra nessa água
Que a onda vai ficar muito grande. E quem vai pagar o pato são esses pequenininhos aí. Ó. Me preocupa só as crianças que estão vindo atrás. Daqui a pouco está ficando inseguro estar na escola. Porque se os pais mostram para os filhos que o ódio resolve as coisas e que a bala resolve as coisas, não querem que seus filhos sejam diferentes. Eles vão ser o que vocês são. E disso a gente não escapa. Lei de ação e reação. Então vamos plantar amor. Vamos plantar paz. Vamos na casa do cara que não vota e quem não vota tomar um café, dar risada. Vamos assistir futebol lá na casa do cara que torce contra o meu time só para zoar ele. Que é assim que a vida é boa. Se a gente aguenta até cunhado, gente, dá para aguentar cada coisa. Vamos lá, mais amor no coração, menos ódio, e de certeza a gente constrói um país melhor. Não só você que tem cunhado chato, tem mais gente que viu aí. Agradeço muito a vocês e ao mundo espiritual por permitir a gente estar aqui. Um abraço.